Senhor Jesus, unindo-nos em prece, nós te rogamos o amparo, o direcionamento, o suporte, Senhor, que os nossos amigos e benfeitores espirituais colaborem conosco através da inspiração, através da intuição, para que possamos ser veículos de esclarecimento. Que saibamos, Senhor, dar a nossa cota parte de contribuição na construção de um mundo melhor, fazendo-nos instrumentos de Tua justiça, de Tua bondade, de Teu amor, onde quer que nos encontremos. Que possamos, Senhor, abrindo nossas possibilidades de entendimento, renovar em nós aquilo de que faz necessário, Senhor, para que nossa vida represente a felicidade prometida aos justos. Que saibamos, mestre amigo, aproveitar estes momentos para elevar as nossas vibrações em rogativas, Senhor, por todos aqueles que estão passando pelas provas indispensáveis para a aferição de seus valores íntimos, e que os nossos familiares possam também ser acolhidos, assim como nós, que tanto precisamos, Senhor, do Teu amparo. Que ao nos aproximarmos do término do nosso encontro, Senhor, que possa reinar em nossa intimidade a paz e a tranquilidade, e que assim, mestre amigo, possa ser feita a Tua vontade. Nós te agradecemos a oportunidade, Senhor, e te rogamos mais uma vez. Sê conosco, mestre amigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, bom dia para vocês. A nossa mensagem está na página 53 do livro Justiça Divina, que é um estudo do livro da obra O Céu e o Inferno, que constitui o nosso Pentateuco kardeciano. Então, é o comentário da obra O Céu e o Inferno. E o título é Omissão. Nós vamos fazer a leitura e, em seguida, nós partimos para as nossas ponderações. Reunião pública de 24/3/1961, é a primeira parte, capítulo 7, parágrafo 6º, do livro em questão, Justiça Divina. Perdão, Céu e o Inferno. Asseveras não haver praticado o mal, contudo, reflete no bem que deixastes à distância. Não permitas que a omissão se erija em teu caminho por chaga irremediável. Imagina-te à frente do amigo necessitado a quem podes favorecer. Não te detenhas a examinar processos de auxílio. É possível que amanhã não mais consigas vê-lo com os olhos da própria carne. Supõe-te ao pé do companheiro sofredor a quem desejas aliviar. Não demores o socorro preciso. É provável que o abraço de hoje seja o início de longo adeus.
não adies o perdão, nem atrases a caridade. Abençoa de imediato os que te firam com o rebenque da injúria e ampara sem condições os que te comungam a experiência. Se teus pais, fatigados de luta, são agora problemas em teu caminho, apoia-os com mais ternura. Se teus filhos, intoxicados de ilusão, te impõem dores amargas, bendize-lhes a presença. Se o trabalho espera por tuas mãos, arranja tempo para fazê-lo. Se a concórdia te pede cooperação, não retardes o atendimento. Não percas a divina oportunidade de estender a alegria. Tudo o que enxergas entre os homens, usando a visão física, é moldura passageira de almas e forças em movimento. Faze em cada minuto o melhor que puderes. Seja qual for a dificuldade, não desertes do amor que todos devemos uns aos outros. E se recebes em troca pedra e ódio, vinagre e fel, sorri e auxilia sempre, porque é possível estejas ainda hoje na terra diante dos outros, ou os outros diante de ti pela última vez. É claro que é uma reflexão que traz para nós possibilidades de entendimento com relação à palavra, porque o significado, ela traz já para nós uma predisposição para entendermos do jeito que a gente pode e não do jeito que a gente precisa. Porque eu posso falar que em determinada circunstância da minha vida eu posso omitir a minha opinião para evitar o embate. E eu posso perguntar para vocês, mas e isso também não é omissão? E eu posso garantir que sim. Porém, eu sou responsável pelas escolhas que faço na minha vida. Então, quando nós estivermos à frente uma situação de dúvida, cabe a nós as decisões que acharmos mais relevantes, mais interessantes para o momento. Então, nós vamos partir do início, lá do nosso projetar ou da nossa criação, porque é importante para que a gente consiga estabelecer o momento em que nós estamos estagiando, sem comparações, porque isso é muito triste para nós. Quando alguém me compara com alguém, nem sempre eu fico muito feliz. Se for alguém virtuoso, eu fico triste porque eu queria estar lá e não posso. Se for alguém de poucas virtudes, eu fico triste porque eu já estive lá e não estou mais. Mas muitas vezes a sua visão foi uma visão do passado e você me viu naquela situação e você me julga como se eu estivesse lá ainda. E assim é todos nós. Se nós temos amigos em comum, muitas vezes a pessoa te conhece já de outras. Por isso é que os nossos familiares nos provam o tempo todo, porque eles já nos conhecem de longa data. E nem sempre eles apostam na nossa renovação. Você chega em casa e eles te criticam, e eles te põem à prova o tempo todo. Você acha que você está vindo de lá, que você vai mudar? E ao invés de você segurar a língua, você acaba entregando o jogo. Assim? Vou mudar sim, mas vai levar um tempo ainda, e é o tempo que eu determino. Vai lá, Marcos. Estou lembrando da faculdade lá, né? A menina é lésbica e ficou meio assim com a gente lá, né? Ah, dá opinião, não dá opinião naquilo, né? Aí a galera doida demais chegou e falou, amiga, pode sair do armário, aqui é a escola de arte, a gente está preocupado com a pincelada do Dali, com a criatividade do F, não com a sua sexualidade. Então, a menina ficou com o olho desse tamanho assim, né? Pô, como assim que você está falando que... Aí eu pensei, né? Pô, será que a gente deveria entrar nesse mérito e tal? Falei, não, aqui a gente é acolhedor, tem isso não, meu amigo, que é arte, é outra coisa, o pessoal é doido e tal, preocupa com outra coisa. Aí depois, no outro período, ela chegou pra gente, cara, com aquele sorrisão desse tamanho.
Então, fica guardando isso para ela. Aí tá para outra coisa, cara. Aqui é outra coisa. Nosso nível é outro. Aí, se não tivesse falado, aí todo mundo pensou na hora, você fala ou não fala? Ô Marcos, isso é tão interessante, essa pontuação sua, que nós temos isso em nós, na nossa intimidade, né? Nós criamos alguns condicionamentos e levamos para nós como se fossem verdades. E nós não queremos abrir mão dessas verdades. Não se discute política, religião e futebol. Ora, por que não? Se você tiver argumentos, você apresenta os seus. Então, nós começamos a formular as nossas questões e, para não abrir mão, nós encerramos a discussão. Quando alguém te agride verbalmente, fisicamente, é porque os seus argumentos se esgotaram. Você só parte para a agressão se você não tiver argumento. Se você tiver argumento, você discute com qualquer pessoa, qualquer assunto. Porque o nosso processo é um processo de evolução e não de limitação. Por que não se discute? Porque criou-se lá atrás, porque em função das nossas dificuldades partidárias, não estou falando de política, estou falando de partido, porque nós temos, aqui somos partidários do espiritismo, é só isso, é só partes, não tem nada a ver com política. Então ofende as pessoas. Quando você fala com um amigo evangélico que você é espírita, é perigoso você perder a amizade. Por quê? São partidos que se interpõem com ideias diferentes. Gente, aonde é que nós vamos parar com isso? Momento de decisão na nossa vida. Isso aqui não é momento para discórdia, não. Escolha com consciência. A sua consciência não é a minha. E não espere você que eu vá declarar meu voto aqui hoje, porque eu não vou, porque isso aqui não é meu papel. Isso é meu, íntimo. Íntimo. E o que você acha de mim é o que você dá conta. E falo mais, quando eu me posiciono não é para agredir ninguém não, porque as pessoas estão acreditando que o fato de ter que se posicionar pode agredir. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe, você pode se posicionar de maneira suave e aceitar a decisão do outro de maneira tranquila, porque ele tem as mesmas condições que você tem de fazer as próprias escolhas. Certo e errado é para cada um de nós que temos consciência para fazer as nossas escolhas. Não queira mudar o outro com as suas verdades. Até quando isso? Então a gente acredita que essa palavrinha aqui significa muito mais do que nós podemos imaginar. Omissão não é só deixar de opinar, não, porque muitas vezes é em seu favor. Outras vezes é em desfavor de alguém, é isso que nós temos que avaliar. Se é determinado que você opine, você não pode se omitir, porque você está cometendo erro grave, se não crime. Você que dirige, se envolve em um acidente, por mais certo que você possa estar, se você não prestar o socorro devido, se você não é médico, não se habilite a dar os primeiros socorros. Socorrer não é dar primeiro socorro para ninguém se você não for médico. É parar e atender a pessoa, ligar para alguém, 190, 193, 191, para qualquer pessoa. Isso é socorrer. Não é sair correndo por falta de responsabilidade. Meu Deus do céu, o que eu fiz? Isso é um acidente. Então você não deve se omitir. Essa omissão está estabelecida no Código Penal como crime. Você perdeu a oportunidade de se justificar no momento certo. Incorreu em um crime por quê? Porque se omitiu a prestar um socorro devido. Em outros momentos, não. Você está em um momento de descontração, em um bar, em uma festa, e o pau começa a quebrar. Então quer dizer que você, por ser espírita, você tem que ir lá e entrar no meio do povo e falar, gente, vamos brigar não, o que é isso? Fraternidade, compaixão uns aos outros. Você vai se danar, você vai se lascar, porque ali não existe raciocínio. Então nós temos que entender esse processo. Por quê? Porque é para nós uma projeção no tempo. Vai falar? E é por isso que todos nós, né, encarnados e desencarnados, trazemos dramas conscienciais milenares. Você falou aí do Código Penal. O Código Penal divino ele é mais abrangente ainda, porque, veja bem, para a gente dar uma opinião, ou sim ou não, como Jesus falava, seja o senhor falar sim, sim ou não, nós temos que estar baseado na questão da ética, da moral e do bom senso.
quando a gente pega lá, quando Pilatos, né, ele foi questionado, né, ele mesmo fala, eu não vejo pecado desse homem, mas vou mandar para a multidão julgar. Quer dizer, ele já começou a errar, porque ele tem que falar, se ele está certo, ele está livre. Se ele está errado, está preso. Mas quando você joga porque nesse momento a consciência cobrou. Olha, né, ele viu lá a situação, ele viu que não tinha pecado. Mas você transfere essa consciência para a opinião alheia, entendeu? Então aí você está perdendo a moral, perdendo a ética. Esse exemplo é fantástico, né? É o exemplo clássico que nós temos, né? Eu vou lavar as minhas mãos. Você pode sim lavar suas mãos, desde que você não seja um responsável para tomar de decisão. Porque se for, você vai pagar. Isso aí eu não estou desejando mal para ninguém, não. A pessoa fala, você vai pagar, o Augusto está desejando. Não, né? Você tem filhos. Seu filho pergunta para você assim, papai, tem um ambiente para eu ir hoje? Você fala assim, filho, acho melhor você não ir. Porém, o seu filhinho já tem 25 anos. Né? Você achava que tinha 7, né? 7 não tem nem conversa, você não vai, pronto, acabou. Mas 25 não, ele pede para você um parecer. E muitas vezes ele espera de você um não. Então você pode dar um não clássico. Fala, filho, sabe, aquele ambiente lá, inventa uma historinha da carocha e ele vai ficar satisfeito, vai falar assim, não vou não. Mas você pode falar com ele, filho, né? Fica à vontade para decidir. Se ele foi até você, você é a autoridade. Você não pode se eximir. Então, são condicionamentos que a vida nos apresenta. Você agora, você não pode se omitir. Mas e se é o seu vizinho? Qual é o grau de responsabilidade que você tem na vida do vizinho? O vizinho faz churrasco todo dia, Augusto. Todo dia. E aí? Daí? O que você tem a ver com a vida do vizinho? Monta um açougue do lado dele. Olha lá, acabou o problema. Não é assim? Faça da dificuldade algo benéfico para a sua vida. Nós vamos iniciar, então, a nossa trajetória do Evangelho lá em Tiago. Quando Tiago escreve, né, a sua carta, a sua epístola, deixa eu ver se está marcado aqui. Tiago 4, versículo... Vou ter que olhar, porque a cola está aqui. Nunca fui bom de memória, não vai ser agora. Tiago 4, 13 a 17. Capítulo 4, versículo 13 a 17. A falibilidade dos projetos humanos. Tiago parece que sabia de alguma coisa que nós ainda não conseguimos entender. Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deverias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. O que estabelece para nós o pecado não é o que o outro acha, não é o que o outro pensa, é o que a sua consciência abona. Então, lá na nossa origem, quando nós fomos criados simples e ignorantes. Porém, o tempo foi passando e essa palavrinha tem um outro sentido. Essa palavrinha tem um outro sentido. Não tem nada a ver com a criação. Absolutamente nada a ver. Simplicidade orgânica, simplicidade psicológica, simplicidade espiritual. Simplicidade no seu organismo não tem nada a ver simplicidade no seu comportamento. Quando a gente fala, não, ele é tão simples, esquece do seu momento de criação. Esquece desse momento. Tá?
simples e ignorantes. Simplicidade orgânica. Nós não tínhamos absolutamente nada para gerenciar. Hoje temos. Hoje somos complexos, demais da conta, inclusive as nossas confusões. A complexidade e a ignorância é o não saber. Por não saber, muitas vezes nós complicamos algo simples. Não é fácil. Simples. E qual que é a diferença do simples para o fácil? Simples é aquela receita que alguém te passou, você leu e a pessoa pergunta para você assim, você entendeu? O que você vai falar? Entendi, claro, eu li. E aí você leva para casa cheio de esperança que vai dar certo. E quando você faz, o trem desanda. Simples, entende. Fácil, faça. E aí você vai ver que nem tudo que você entende como sendo simples é fácil de você executar. Amar o próximo é uma coisa simples. Vive com quem você escolhe, você vai ver como é que é difícil. Mas você escolheu. Então não tem nada a ver simplicidade com facilidade. Por quê? Simplicidade é algo que se estabelece. Facilidade é algo que você trabalha. Porque trabalhando as coisas difíceis, elas se tornam fáceis. Esse é o papel da disciplina na nossa vida. Você não gosta de acordar cedo. Discipline-se a acordar, mesmo sem gostar. Não vou falar que é garantido que aos 56 anos você vai gostar disso, não. Porque é experiência própria. Né? Eu ainda não gosto. Mas eu tenho fé que eu vou gostar um dia. Então eu estou me disciplinando. Quando eu acordo, faço minha prece para garantir o dia. Né? Falo, ó Senhor, muito obrigado. De vez em quando, alguém te dá uma oportunidade de trabalho de levantar às 4h20. Imagina o humor do cara que levanta às 4h20 da manhã. Graças a Deus é um dia só. Se bobear, você pega 3, mas a idade já não aguenta mais, né? Tem que ter uma desculpa válida. A minha idade já não aguenta mais. Então você justifica. Então isso aqui, gente, poxa, isso é um histórico. Você tem que respeitar a sua história, não é a minha, não, é a sua. As suas limitações estão ligadas ao seu histórico. As minhas limitações estão ligadas ao meu histórico. Qual histórico? Histórico evolucional, não é de vida não, porque a vida é eterna. Você começou simples. Cara, hoje você não é mais simples, você é um ser complexo. Quando você descobre a causa do seu problema, o seu problema deu o primeiro passo para ser solucionado. Enquanto você não descobrir o que causa esse problema em você, essa dor na sua coluna, a dor no seu ombro, a dor na sua cabeça, a dor no seu pé, no seu joelho, você não vai se livrar dessa dor. Por quê? Porque você não está indo na causa. A nossa medicina geralmente trata o quê? Os efeitos. E a nossa doutrina espírita busca as causas. Por isso é que estamos aqui. E olha que eu falei com a minha sogra que hoje não ia ter ninguém. Me enganei. E antigamente eu falava para 10 pessoas. Hoje em dia a gente fala para 200, 300. Então a responsabilidade vai só aumentando. Vocês verem como é que as coisas... E terão pessoas que vão decidir baseado em algo que eu falei, falando que eu falei isso, eu falei, amigo, você entendeu errado. Porque ontem eu tive essa oportunidade, fazendo um atendimento fraterno, alguém me falou assim, Augusto, mas quando você falou, eu pensei que eu tinha que assumir, nunca. Eu falei, graças a Deus que você me deu a oportunidade de falar com você, não foi isso. Não é isso. Doutrina espírita não é doutrina de convencimento. Não é. Doutrina espírita é doutrina de esclarecimento. Liberte-se das suas amarras e entenda a vida como ela é e não como as pessoas gostariam que ela fosse, muitas vezes impondo em você comportamentos que não são seus. E aí você tem que se omitir para a vida. E aí você desenvolve traumas, porque você acredita que a vida é aquilo e não é. A vida é aquilo que você dá conta de fazer dela. Por isso que a felicidade está sempre longe, sempre longe. Por quê? Porque você não quer ser feliz no seu ambiente. Porque o seu ambiente não está te oferecendo aquilo que você quer. A vida não foi feita para nos entregar o que a gente quer, não. A vida foi feita para nos dar lições.
E nós temos que tirar destas lições aquilo que a gente quer. Quem dera se eu pudesse ter casado com a Gisele Bündchen. Pensou? Eu casei com ela? Não, eu casei com a Aline Baliza. Então eu tenho que ser feliz com a minha esposa. Eu tenho que amar a minha esposa. E por isso eu a amo. Ela é chata pra caramba, eu não posso nem falar mais. Porque depois ela vai ouvir, mas você fica falando isso. Mas é a pessoa que eu amo. Ela deixou de ser chata em algum momento da vida? Não, está acrescentando, né? A coisa vai... O que será que ela pensa? Marido, será que é chato? Aí eu vou me omitir, eu vou fazer uma pergunta dessa? É claro que não, né? Porque, gente, eu já cheguei a ponto de deitar na minha cama, olhar para minha esposa e pensar comigo, o que que leva uma mulher a abandonar a família e ir para um cara, e morar com um cara que nem conhece? Porque você não conhece o marido que você tem, você não conhece a esposa que você tem. Isso é uma caixinha de surpresa. Você está 40 anos, de repente o cara te surpreende, né? De maneira positiva, é claro, sempre assim. Porque, gente, nós somos movidos por desafios. Não fica querendo que a pessoa, sabe, faça tudo que você gosta, não, porque você vai ficar acomodado. Você vai se acomodar, nossa, né? O que vai te mover para frente? O que te move para frente é o aguilhão, as coisas que te põem para pensar, você vai requebrar. Então, quando a gente fala em omissão, tem uma omissão que é proposital. Então, eu tenho orgulho em fazer debates políticos no momento adequado, com as pessoas adequadas. Porque eu gosto disso e a minha vida é a sua vida. Agora, se você pensa que política é partidária, não é problema meu. Eu posso te garantir que tudo que você fizer na sua vida é política. Tudo. Tudo. Você não faz nada sozinho. Você tem que conversar com as pessoas, arte do convencimento. Falar, olha, né? Vai ser bom para você. Só pode ter isso para que alguém levante 4 horas da manhã. O cara vai falar comigo que vem, é porque eu gosto, mentiroso. Você está de olho na vaga lá no plano espiritual. Fala, eu vou aproveitar aqui, né? E o pior, o cara vem e fala mal da tarefa. Amigo, em vez de se agradecer, está tudo pronto, só você dá a sua mão de obra, só isso. E de preferência ficar caladinho. O cara não dá conta. Então, isso é natural, gente. Aí você pensa assim, nossa, meu Deus, né? Isso é natural. Por quê? Nós estamos num eterno evoluir, sabe? A gente tem que transformar as dificuldades em coisas simples para a gente conseguir aceitar. Então, quando você tiver que se posicionar, se posicione de maneira tal que você não ofenda as pessoas que pensem diferente de você. Só isso. Então, assuma a sua postura. Eu penso desta forma, por isso, por isso, por isso. É claro que nem sempre as suas razões vão ser verdadeiras. Você está inventando um montão de coisas. Isso é natural. Você tem um interesse atrás da sua decisão. Isso também é natural. Ele é interesseiro? É claro. A minha opinião representa o meu salário. Eu vou comentar isso com você? Não, eu vou omitir, porque eu quero a sua participação na minha opinião, na minha defesa. Então, muitas vezes, isso ofende as pessoas. Nossa, você viu o Augusto? Graças a Deus não vi, não. Mas faz prece por ele, que ele está equivocado. É assim que a gente tem que pensar. Então, a vida vai nos dando estas oportunidades, né? De você, em determinado momento, entender a proposta. Qual que é a sua proposta? É confusão na vida dos outros? Porque tem pessoas que, podendo se omitir, não se omitem. Cara, esse assunto não é da sua competência. Para que você vai meter a colher de pau no meio? E tem pessoas que se sentem ofendidas quando você chama ele de incompetente. Gente, incompetente não é dolo moral, não. Incompetência é você não conseguir fazer algo que você não se preparou para fazer, só isso. Eu sou incompetente em várias coisas. Para ser pai, para ser marido, ninguém me ensinou isso. Você vai aprendendo no dia a dia, tem hora que você acerta, tem hora que você erra. Não pode estabelecer culpa para mim. Eu dei um couro no meu menino, ele tinha 5 anos. Graças a Deus não aconteceu, não. Senão você vai falar, nossa, o cara ainda... Graças a Deus não aconteceu, não. Por quê? Porque eu tenho uma esposa para balizar o meu comportamento. Entra na frente e fala, aqui não. Porque senão o homem velho vem e toma conta. Minha filha fez 16 anos essa semana. Eu comecei a namorar com a minha esposa com 16. E aí a minha esposa, né? Só para sacanear. Já pensou?
se ela arranjar um namoradinho de 24 anos. Eu falei, eu não vou aceitar. Gente, pimenta é bom no olho dos outros, que é refresco. No meu, não. Aí eu pergunto para vocês, eu tenho condições de estabelecer para minha filha com quem ela vai namorar ou não? 16 anos, estudando no Coltec. Eu tenho condição? Eu não posso ser tão tolo a esse ponto. E na sexta-feira eu tive a oportunidade de falar com ela, deixei ela na porta da escola e falei com ela, filha, não tenha a pretensão de que eu vou sair daqui pensando se você vai para a escola ou não, porque isso não é problema meu. O meu problema é te deixar na porta da escola. O resto é com você. E aprenda que você vai ter que assumir as consequências pelos seus atos, sejam eles quais forem. Já pensou? Eu tenho que ficar pensando aqui, o que a minha esposa está fazendo num momento desse? E ela vai trabalhar? E eu fico pensando, isso não é problema meu. Então, não é omitir-se, é não se meter naquilo que você não dá conta de equacionar. Não tem como. Ah, Augusto, eu sou muito ansioso. Sofra, feliz. Você já descobriu o motivo do seu sofrimento. Você vai ter dores que você vai procurar a medicina convencional e eles não vão descobrir. Eles vão falar para você assim, nossa, engraçado, você não tem nada orgânico. E eu te falo, o motivo das suas dores, dos seus problemas, está na sua ansiedade. Você está querendo resolver problemas que ainda nem aconteceram, que podem nem vir a acontecer. Então, se a nossa vida já é difícil, cumprindo os nossos deveres, imaginemos nós querer cumprir outros que não estão ao nosso alcance. Escolhas. Nós estamos vivendo um momento drástico. Por quê? Porque nós estamos querendo, em nome de um conservadorismo, estabelecer padrão de conduta para as pessoas que estão vindo aí. Pô, gente, moral é coisa íntima. Moral é coisa íntima. Escolha a sua, adote ela. O que o outro vai escolher não é problema seu. Aí você fica agredido com situações que você visualiza na rua. Amigo, você está muito frágil. Você tem que se adaptar. O mundo é outro. Foi-se a época que eu escolhia padrão de vida para os meus. E quem viveu isso sabe que não é nada bom. Imagina, a minha esposa vai sair, tem que chegar e perguntar para mim se pode sair com essa roupa. Minha filha, compra um coturno preto até no meio da canela e vem marchando para o meu lado. Papai, tá bonito? Filha, olha no espelho. Poxa, eu não sou padrão para ninguém não, gente. Eu visto uma roupa, na hora que eu vou sair, a minha esposa fala assim, nossa, você vai com isso? Eu tenho que ir lá e trocar. Imagina para o outro. Então as pessoas querem julgar no seu colo decisões. Não, aí não, filha, aí eu vou ter que me omitir, não vou dar palpite nessa área, não. Você está achando bonito? Vai. Vai não, eu te levo aonde você está indo. Entra aí. Porque esse é o papel do pai, 16 anos, leva e busca. E já contei para vocês a confusão que foi lá em casa para levar para um ambiente. Eu estabeleci o horário, de meia-noite, 2 horas eu vou te buscar. Não, 2 horas não, 3h30, o pau quebrou. O pau quebrou, não. Eu falei, gente, ó, calma. Só falei, já estava estabelecido o horário entre as duas lá e jogaram na minha mão. Não tem bobo aqui não, gente. É 3h30 que você quer? 3h30 eu vou estar lá. Pronto. Mas o pau quebrou. Por quê? Agora vamos falar com seu pai, que nós já sabemos como é que vai ser. Eu tenho que surpreendê-los toda vez que eles vierem com essa. Eu te conheço, você me conhecia ontem. Hoje eu já mudei. Você é a melhor versão de você hoje. E prepare-se para a mudança que está por vir. Amanhã você é outra pessoa. Não fica nessa sentado nos seus conceitos de hoje, não, que o tempo está passando. Reveja, todos os dias. Porque é assim. Qual que foi o grande lance na nossa vida? Quando Jesus chega. Porque antes dele, como é que era a lei que nos regia? Todo mundo sabe, né? Tem gente que está nessa até hoje? Sim. Você se entristece por isso? Ué, não ouvi ninguém falando nada? Ninguém sente nada? Gente, que maravilha que vocês me deram de exemplo. Olha aqui. Assim.
tem tanto motivo para você se entristecer, você vai se entristecer em função de atividades que não estão relacionadas com a sua vida direta. Você fazer prece é uma coisa, você se entristecer é outra, totalmente diferente. Quando nós entramos aqui, a nossa primeira intenção é buscar os que são nossos, fazer prece para os meus. Porque isso é a nossa intenção. Porque a doutrina espírita é um ambiente para que a gente busque o conforto, o entendimento. Porque a transformação vem daí, não vem daqui. A transformação é sua, responsabilidade sua. Não fala amanhã que a doutrina espírita falou que era assim, mentira. Você entendeu assim por conveniência. E tem um montão de gente que pega a doutrina espírita por sua conveniência e interpreta do jeito que bem entende. E não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Vou lá no Livro dos Espíritos, questão 932. Alguém sabe que questão é essa? Eu também não, tá? Porque eu já esqueci, é claro. Mas, como eu anotei, penas e gozos terrestres. Por quê? Nós estamos tratando disso. Por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Todo mundo conhece essa pergunta. Se não todo mundo conhecia, agora vocês todos já conhecem. Pergunta 932 do Livro dos Espíritos, penas e gozos terrestres. Então, Kardec não era bobo, não. Kardec perguntou porque ele tinha essa dúvida também. Qual que foi a resposta? Os amigos espirituais falam assim: pela fraqueza dos bons, os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Se eu trouxesse para hoje, eu falaria, os bons são omissos. Quando estes o quiserem, dominarão. Se Jesus para nós é um marco, ele é um marco de transformação para quem? Para a sociedade. Como é que nós vamos transformar a sociedade com uma visão espírita? Transformando-nos e não transformando o outro. Então toma muito cuidado para você não entender que a partir de agora você vai ter que sair daqui ofendendo todo mundo porque você não quer mais ser tímido. Porque você antigamente não entrava no conflito, não queria ser intrigante, mas agora você sabe que os maus são intrigantes, são arrojados, são audaciosos, e agora você não quer. Isso aqui é estrutura íntima. Isso aqui não é estrutura de massa, porque transformação não se faz maciçamente. Transformação de estrutura se faz intimamente, pessoalmente. É você com você mesmo. E essa é a proposta de Jesus. Batei e abrir-se-vos-á. Peça e receba. Se você for buscar, você vai encontrar. Então, muito cuidado, porque quando nós vamos estudar a doutrina espírita, nós temos conceitos consagrados nessa nossa trajetória evolucional, e você não muda porque leu um livro, porque participou de uma palestra, não, tá bom? Isso é um trabalho íntimo. Se fosse assim, eu já era um anjo e a minha esposa estava no céu, casada comigo. Mas de vez em quando ela ainda quer casar com o palestrante. E eu falo para ela, ainda não dá, porque você casou com aquele lá de trás e aquele está numa mudança constante. Então segura a onda, porque é merecimento. Aquele momento era um, nós nos unimos e fizemos uma caminhada juntos. Nós estamos transformando juntos. É muito difícil você reconhecer a transformação de alguém que caminha junto com você, porque vocês estão em uma transformação. Quando você olha para alguém que ficou, você pensa assim, nossa, ele está tão mudado. Não é ele, criatura, que mudou, foi você. Muitas vezes ele está do mesmo jeito. Você pensa assim, nossa, né? Ele era tão legal. Sabe aqueles encontros, né, de família? Hoje em dia,
Eu nem estou escutando isso mais, deve ter dado tanta confusão. A família não sei o quê, aí reúne aquele bando. A família não sei o quê, aí reúne aquele bando. Ainda está existindo isso? Vocês participam de vez em quando? Então, o que é aquilo? São os nossos clãs. E aí você encontra com um cara lá atrás que era gente fina pra caramba, você vai conversar com ele. Aí você despista, não é assim? Espera aí só um minutinho que eu vou ali no banheiro. E nunca mais volta, e ainda fica de longe olhando para ver se ele não está te procurando, para você esconder. Por quê? Você fala, nossa, ele está chato demais. Não é ele que está chato, amigo. É porque você tinha aquela mesma chatice, aquelas mesmas características, colava nele e achava lindo, maravilhoso. Você deu um passo fora do seu quadrado, viu novos horizontes, e aí se acha. E aí agora não quer ficar mais perto do chato, porque foi o seu apoio lá atrás. É isso que nós fazemos com as pessoas. Mudei agora. Por isso que o espírita fica chato, enjoado, né? Poucos amigos. Por isso é que nós temos que fazer almoço nosso junto, por isso nós temos que fazer isso. Gente, você vai numa festa de espírita, você só vê a cara conhecida, é igual álbum, figurinha repetida, aquele monte, fala, engraçado, eu vi esse. Aí tem um evento de manhã, um de tarde e uma noite. Você vai no evento de manhã, você encontra um bocado. Você vai no da noite e encontra outro bocado. Quando chega, gente, essas são as mesmas pessoas. Porque a nossa transformação é íntima. E nós temos pressa disso, nós estamos correndo. Então nós estamos indo para os ambientes que nos acolhem psiquicamente. Isso aqui é uma transformação na sua vida, mesmo que você não acredite. Aqui você é tratado, mesmo que você não acredite. Porque os amigos espirituais, eles não estão nem aí para aquilo que você acha. Eles aproveitam a oportunidade. Você se abriu, receba. É assim que eles trabalham conosco. Não é em função das nossas virtudes, porque isso vai demorar. Justiça divina se faz com todo mundo lendo? Eu vou ler. Justiça divina se faz com providência e com misericórdia. Tem alguém tumultuando a sua vida, dando só problema. Você começa a rezar, né? Pedir aos amigos, oh, Senhor, né? Me ajuda, me ajuda, me ajuda. De repente o cara sofre um acidente lá e vai para a cama. Quem influenciou nisso? Você, que está pedindo a ação da misericórdia na vida do outro. Porque a misericórdia age em função daqueles que não cumprem. Porque para você que está se esforçando para cumprir, tem providência. Você não recebe por mérito, você recebe por providência. Porque o trabalhador é digno do seu salário. E o bem é o bem em qualquer lugar da face da terra. É aqui no plano espiritual. Mesmo que amanhã você descubra que esteve em erro, mas quando a sua consciência testificou, era certo. Gente, nós já fomos para a guerra em nome do amor. Benze o canhão aqui, que nós vamos levar para matar os outros lá, eram os nossos inimigos. Aí hoje você vem para a doutrina espírita para descobrir quantos canhões você mandou benzer, quantos canhões você benzeu lá atrás. Para quê? Você está se programando para sofrer? Se isso fosse válido, nós não teríamos a bênção do esquecimento. Então, você esqueceu, amigo. Esquece isso, isso é passado. Lá atrás, você batia no peito e fala, deixa comigo, eu resolvo isso aí. Hoje em dia você pensa, você fala, não, é melhor não. Você evoluiu. Mesmo que você ainda ofenda as pessoas pelo Facebook, você já evoluiu. Porque antigamente você ia lá na casa dele tomar satisfação. E se bobear, entrava em contenda. Hoje em dia você ofende os outros só pelo Facebook, né, Instagram. Vou mandar isso aqui porque eu sei que ele vai ver. Paf! Você sabe, né? Gente, hoje em dia nós perdemos amigos no Facebook. Você nunca viu o cara. Esse é um amigo no Facebook. Imagina, eu devo ter uns 3.000 amigos no Facebook. Gente, como? Como é que eu vou conhecer 3.000 pessoas? Só através de rede mesmo. Aí eu posto alguma coisa lá. O cara não se viu representado ali. O cara me arrebenta.
Não, eu pensei que ele fosse, mas isso foi o que você pensou. Eu nunca fui isso, eu nunca interpretei isso na vida de ninguém. Ou já interpretei na vida de vários. Então, aí você pensa assim, poxa, né? Ele postou... Gente, tem uma frase no Facebook que é fantástica, né? Se você leu a minha postagem e não gostou, passa para frente. Nós damos conta disso? Não gostou? Agora eu vou mostrar para ele. Não acredito que eu sei, aí faz um textão, né? Então, porque é o resultado. É o resultado. Então, por que acontece esses processos ainda de omissão na nossa vida? Bom, existem aqueles momentos em que nós somos levados a tomar as nossas decisões baseado nas nossas emoções. Isso também é natural. Quando é que isso acontece? Quando você desenvolveu uma antipatia por alguém. Se você desenvolveu uma antipatia por alguém, você já se predispôs a decidir de maneira contrária a tudo que vier daquela pessoa. Por isso a nossa dificuldade hoje em conviver com os adversos. Porque nós estamos presos lá atrás e querendo ainda transformar os nossos adversários em nossos inimigos para aniquilá-los. Quando você fala em pena de morte, quando você fala em prisão perpétua, né? Por quê? Lá atrás, vamos criar a comunidade dos justos. Vamos transformar todo mundo em espírito e resolvemos os problemas do mundo. Quem dera. Quem dera. Porque é nas nossas adversidades que nós vamos crescer. Agora, se você foge, né? Ah, não. Augusto é muito radical. Não, eu não sou radical. Né? Eu tenho conceitos, eu defendo os meus conceitos. Mas se os meus conceitos te machucam, você tem autoridade de me falar. Não, Augusto, você foi tão grosso. Nem sempre, gente, a gente tem a oportunidade de ouvir de vocês. Então, nós temos que renovar sempre os nossos pedidos de desculpa. Gente, se eu sou ofensivo de vez em quando, ou sempre, você tem que me desculpar. Não é a minha intenção. A minha intenção é ser claro e direto. E muitas vezes ser claro e direto ofende as pessoas. Porque você fala coisas que as pessoas não estão preparadas para ouvir. Porque o preparo é emocional, é espiritual, é intelectual, envolve um montão de coisas na nossa cabecinha. Então nós temos reminiscências. Dependendo do que eu falo, você busca lá atrás uma ocorrência desastrosa na sua vida e associa com o que eu falei e eu lá me lasquei. Você criou em você uma dificuldade. Ah, Augusto é preconceituoso. Quem não é? Todos os seus conceitos anteriores adquiridos até aqui são pré. Todos nós somos preconceituosos. Preconceituoso não faz mal para ninguém. O que faz mal para os outros é radicalismo. É você querer transformar o outro naquilo que você acha que é verdade. Transforme-se você. Ah, o seu conceito moral faz parte da sua vida, não faz parte da vida do outro, não se meta. Então isso é que é esse processo de se posicionar. Omissão íntima. Posicione-se intimamente primeiro. Tenta perceber o que o seu posicionamento exterior vai causar no outro. Eu não sou muito fã daquele negócio de empatia, tá legal? Não sou muito fã. Ah, você tem que se colocar no lugar do outro. Isso para mim é canoa furada. Porque eu tenho um conceito que se eu me colocar no seu lugar, eu não vou aceitar o que você está fazendo. Então, empatia não é me colocar no lugar do outro. Eu não entendo assim. Mas tem pessoas que entendem e ótimo. Como é que eu vou me colocar no lugar de alguém, eu com o meu histórico, ele com o histórico dele? Alguém que se meteu no crime. Então, eu sou convidado a falar com as pessoas que estão internadas, aí eu vou lá. Falo, gente, né, eu sei que vocês erraram, mentira, não sei. Porque eu passei inúmeras dificuldades e não me envolvi naquelas questões. Eu não sei o que levou eles a estar lá. Então, foi algo grave. Para quem? Porque a gravidade depende da sua estrutura. O cara perdeu o pai. Vai lá, recolhe o pai, leva, vela o pai. O cara perdeu o cachorro. Ah, meu Deus do céu, cai. Onde está a gravidade da coisa? O cara que perdeu o pai ou o cara que perdeu o cachorro? Na estrutura de cada um. E nós é que ficamos avaliando. Nossa Senhora, ele é frio. Aquilo não tem emoção não, é um coração de pedra. Perdeu o pai e nem ligou.
Não é que não ligou, a sua estrutura está preparada para isso. Então, essa fragilidade nos expõe às opiniões adversas e nós temos que viver de acordo com algo que nós não conseguimos. E para sobreviver a isso, como é que a gente faz? Aí nós ficamos violentos, agressivos. Aí você muda a sua proposta. Estuda, mas não entendeu. É fácil, mas não assimila. Vivenciar um pouquinho a cada dia daquilo que você entendeu. Então, omissão não é em você com relação ao outro. Omissão é você com você mesmo. Porque a doutrina espírita nos propõe mudança íntima. Íntima o tempo todo. Todas as nossas lições devem ser trazidas para a vivência no nosso mundo íntimo. Não é para você transformar o outro. Nossa, aquele dia, né? Ele não falou nada. Ele deveria ter falado. Então, a princípio, omissão. O que a sociedade nos traz? É quando você omite. Bom, o Código Penal determina pena, crime, se você é o responsável pela ação. Em outras oportunidades, você pode estar próximo e, se você não agir, você pode ser incriminado por não ter tomado atitude. Por exemplo, você está num clube, tranquilamente, né? Não sei o que você está fazendo, tomando água de coco, tomando alguma coisa lá. Não é problema meu, porque senão eu vou falar aqui, você vai achar que eu estou te estimulando, não é assim? Tomando água mineral. E aí, de repente, você vê uma criança na beirada da piscina. Você sabe que aquilo ali é fundo. Você olha para um lado, olha para o outro, você desconfia que aquele lá é filho daquele cara que você não gosta. Você fala, eu vou até virar para o outro lado, porque eu não quero nem ver. A tragédia está anunciada. Se você pensou, é porque o seu amigo espiritual já falou, ele vai cair dentro d'água e você tem que tirar. Você vira as costas e fala assim, não quero nem ver, ele cai dentro d'água. Se ele morrer afogado, você pode ser incriminado por omissão de socorro. Porque você tem o dever de auxiliar aqueles que não têm condição. Então, a gente vai estabelecendo. Por quê? Para a gente entender. Aí os amigos espirituais falam assim, olha, quanto mais a nossa legislação se aproximar das leis de Deus, melhor é a nossa condição moral de conduta. Existem temas completamente conturbados no nosso meio. E nós pregamos o livre-arbítrio para os outros o tempo inteiro e queremos decidir pelas pessoas. Por exemplo, opa! Só um ou mais de um? Só um, porque senão não dá tempo. Está estabelecido o conflito. Por quê? Porque nós somos partidários. Acreditam que deve ser, outros acreditam que não deve ser. E aí eu te pergunto, né? Qual que é o seu posicionamento pregando para os outros livre-arbítrio? Então, antes de entrar numa discussão, pelo menos prepare os seus argumentos. Porque a nossa lei já prevê, em algumas situações, essa possibilidade, tá bom? Cuidado, porque você está pregando para os outros uma coisa e está vivendo outra. Porque livre-arbítrio é deixar o outro fazer aquilo que ele bem entende da vida própria. Então, está dentro da sua responsabilidade? Está dentro da sua pauta? Tá. Então você é o responsável. E se não foi o outro? Nós temos que acolher. Você não precisa concordar, você deve acolher. É diferente. Mesmo discordando da sua decisão, eu tenho que te acolher. No mínimo, para te dar um aconselhamento. Fala, olha, né, você fez uma escolha equivocada, levanta a sua cabeça, a vida vai continuar e em um momento oportuno você vai ter condição de saldar isso de maneira tranquila.
Isso é papel de doutrina espírita, que é Consolador prometido. Só isso. Nossa Senhora, você não sabe o que vai acontecer na sua vida, porque você fez um negócio gravíssimo. Isso pode ser qualquer coisa, menos doutrina espírita. Doutrina espírita é Consolador prometido. Se você não sair daqui consolado, tem alguma coisa errada. Você tem que sair daqui consolado. Porque quando você fez, você tinha uma consciência, procurou se esclarecer e agora você está acordando para uma outra realidade. Quando você pensar no que você fez lá, você tem que lembrar que a sua consciência estava estabelecida naquele ponto e não nesse atual. Porque senão é sofrimento. Sofrimento atrás de sofrimento. Livro dos Espíritos, pergunta 987. Alguém sabe qual que é? Fico feliz, gente, quando ninguém sabe, porque eu também não sei. Eu penso, nossa, eu tenho que estudar mais, porque todo mundo sabe, menos eu. Penas e gozos futuros. Em que se torna o homem que, sem fazer o mal, nada faz para sacudir a influência da matéria? Dá para perceber que quando nós trazemos um tema para uma discussão como esta, não é para o outro, é para nós. Porque a pergunta de Kardec é: em que se torna o homem que, sem fazer o mal, nada faz para sacudir a influência da matéria? Se você não entende nem a influência da matéria no seu organismo, fica difícil você tomar algumas atitudes. Mas a resposta é a seguinte: visto que nada fez na direção da perfeição, deve recomeçar uma existência da natureza que deixou. Fica estacionário, e é assim que ele pode prolongar os sofrimentos da expiação. Gente, quando os amigos espirituais falam que ele pode, existe a opção de não poder. A gente escuta tanta coisa na doutrina espírita que tem hora que eu até desconfio se eu sou espírita mesmo. Porque os seus erros não necessariamente determinam para você o sofrimento. Sofrimento é para os renitentes, é para aqueles que têm prazer em executar o mal, em fazer o mal. As nossas tolices, as nossas besteiras cotidianas, não estabelecem para nós sofrimento, não. Porque daí a 5 minutos você mesmo já te castiga, você começa a pensar, meu Deus do céu, estou fazendo um trem desse ainda. Você já estabeleceu para você o castigo. A cobrança. E tem um montão de espírita que começa a falar com você, ó, se você não fizer isso, né, está casado, não está aguentando segurar a onda, está quase entrando em vias de fato, quase um agredindo o outro. Não, mas você é espírita, tem que segurar a onda. Não segura a onda de ninguém, não. A sua, dá o fora. Não deu mais. Porque base de amor é respeito. Se falta o respeito, não se fala em amor. Porque uma coisa não condiz com a outra. Você não tem direito nem de dar a sua opinião, porque o outro já explode. Cuidado com isso. Que relação é essa? Doentia. E você vai buscar isso no seu organismo físico. Porque não tem como você absorver isso e não colocar para fora. Isso tem que sair de alguma forma. Então a gente vai entender que todo o processo de adoecimento no nosso corpo é um sinal de alerta. Porque durante o nosso processo evolutivo, nós criamos alguns alarmes, que foram dos reinos que nós vivenciamos. Então a fome é um sinal de alerta, o sono é um sinal de alerta, o mal-estar é um sinal de alerta. Qual? Tem alguma coisa errada, né? Está faltando água, sede, me deu sono, né? Vai dormir, amigo, você está precisando descansar. Aí o cara vai para a reunião espírita e vai dormir. Eu falo, cara, aqui não é reunião de desdobramento, não. Aqui é atividade intensa. Não se permita isso. Está cansado? Fique em casa. Permita-se. Porque você não está cumprindo compromisso com ninguém além de você mesmo. Isso aqui tem que ser agradável para você, porque é extremamente agradável para mim. Se você acredita ou não, isso não é problema meu. Eu tenho uma satisfação em vê-los aqui que vocês não imaginam.
porque isso traz uma alegria para o coração. Vocês recarregam as minhas baterias, porque o desafio é constante. Eu recebi uma mensagem de bom dia agora, eu tive uma atividade na quinta-feira, e aí o bom dia que eu recebi agora de uma amiga. Augusto, eu estava saindo para o seu encontro na quinta-feira, escorreguei na escada e bati a boca na pia. E por isso não estava presente. Assim, ela falou assim, para você ver, né, como é que o seu estudo está caminhando na minha vida. Gente, eu tenho inúmeras formas de interpretar isso. Por quê? Só nós é que sabemos as dificuldades que temos para chegar aqui. Um monte de opção que você tem na sua vida para você ficar em casa, mudar o roteiro, fazer outra coisa. Mas você está aqui. Você é muito importante para mim. E que essa importância possa estar em você. Você é a pessoa mais importante para Deus nesse momento aqui. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu filho, é você. Você é uma aposta de Deus que vai dar certo. Com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades. Deus não te criou para você abaixar a cabeça diante dos seus problemas. Deus te criou para você levantar a cabeça e falar para o seu problema assim, ó, você não sabe quem é meu Deus. Porque é assim que nós resolvemos as questões. Então não se omita diante das suas dificuldades, porque você tem que entendê-las. Depois de entendê-las, aceitá-las. Depois de aceitá-las, digerir. Porque se você não digerir, você vai ter um problema gástrico. E você vai ter que procurar um médico para resolver esse problema. Porque você, de consciência, não conseguiu. Então, o nosso posicionamento é que revela quem nós realmente somos. As nossas ações. Porque para falar, basta que eu decore uma lição maravilhosa, eu venho aqui e fale para vocês. Mas quem fala de mim são as minhas ações. Você quer saber quem eu realmente sou? Pergunta para um inimigo meu. Não pergunta para quem gosta de mim, porque ele vai falar um monte de mentira. Porque ele sabe que você vai falar comigo. Agora, quando você pergunta para o meu inimigo, ele vai torcer para você contar. Então muda. Você é amigo dele? Eu vou te falar, aquele cara é um traidor. Aquilo lá antigamente me ajudava a bater nos outros, nós reuníamos para falar, amanhã nós vamos lá naquela turma lá e quebrar todo mundo. Gente, nós estamos reunindo hoje para não fazer isso mais. Quem sabe vocês não eram os meus companheiros lá atrás? Sim? Porque você está pensando é no outro que está lá atrás, né? Então, sabe, é assim. Pior que tem gente aqui que foi da minha sala. Eu aturei isso 4 anos. E aí eu pensei agora, né, resolveu o problema. Aí eu venho executar uma tarefa, quem eu encontro? Eu escutei uma voz e reconheci essa voz. Eu falei, gente, eu conheço essa voz. E o pior, né? O marido estava me convidando há anos para cumprir uma tarefa. E eu falava para ele assim, que horas que é? 4 horas. Eu falei, amigo, 4 horas da manhã, eu estou desligado ou fora da área de serviço. Você está fora de cogitação, rapaz. Você não tem nada na sua vida para você fazer, porque eu tenho. Então é assim que você trata a tarefa dos outros, até que eu vim. E quando eu vim, não saí mais. Por quê? Eu não estou aqui por causa de ninguém além de mim. E aí, quando você começar a fazer, a cumprir as suas obrigações, prazerosamente, você vai descobrir como é bom fazer aquilo que você tem que fazer, e não aquilo que você gostaria de fazer. Porque quando você cumpre com os seus compromissos, você não está sendo omisso com você mesmo. Não se permita atrasar com ninguém, porque ninguém é tão importante assim, além de você. O seu atraso não conta para a vida do outro, conta para a sua, porque isso é falta de compromisso com você. Porque você vai ter que inventar uma historinha michuruca para justificar um atraso. E eu me lembro que a minha filha tinha 7 meses e nós atrasamos em função do trânsito, em função de um monte de coisa. E quando chegou lá, a minha esposa falou para o pediatra assim, mas nós não dormimos essa noite, então foi complicado levantar. Eu entrei em prece. E quando a gente saiu, eu falei assim, poxa,
Maria Clara está com 7 meses e já está assumindo os nossos problemas, assumindo a culpa pelas nossas faltas de responsabilidade. Se você tem um compromisso às 7, eu não quero saber se você tem que levantar às 3. Então, não se comprometa. Eu tenho que agradecer a vocês a oportunidade que vocês me deram de estar aqui, agradecer pela presença. Acredite em você, independente de quem estiver aqui na frente. O Emerson é lindo, maravilhoso, mas a esposa dele está ali, ele não casou comigo. A Patrícia é linda, maravilhosa, mas ela tem o marido dela. Delano, Éder, não venha por causa de ninguém além de você. É você com você mesmo. Porque eu estou aqui por minha causa, mas vocês me presentearam com a presença. Muito obrigado. E que nós tenhamos condições de cumprir com os nossos deveres da melhor maneira possível. Nós vamos fazer a nossa prece e nos preparar para o passe. Senhor Jesus, agradecidos pela oportunidade do reencontro fraterno, nós queremos, Senhor, te agradecer. E nós queremos, Senhor, te agradecer por cada família aqui representada, por cada vida que aqui comparece com as melhores intenções. Que tenhamos, Senhor, condições de sermos mais tranquilos em nossas tomadas de decisão. Que possamos, mestre amigo, aceitar com tranquilidade aquelas determinações que não estão ao nosso alcance para solucionarmos. Que não esqueçamos nunca, mestre amigo, que tu és o governador do nosso planeta e que as nossas responsabilidades estão relacionadas com a nossa condição moral. Permita, mestre amigo, que o nosso testemunho seja sempre edificante e que a nossa colaboração seja sempre para o bem de todos. Que tenhamos, Senhor, condições de te representar em todos os momentos de nossas vidas e que aqueles, Senhor, que de alguma forma estiverem em contato conosco possam sentir a tua presença através de nossos atos, de nossas palavras e de nossos pensamentos. Ampara-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.